Oi pessoal, tudo jóia? Estamos aqui de volta para trazer mais uma resenha de livros sobre jornalismo e comunicação ou escritos por jornalistas. E hoje a gente vai tratar de uma corrente, literária que está se tornando relativamente comum e que é muito legal, que são os livros de jornalismo histórico. São os jornalistas que têm escrito livros sobre história, que aí associam então as técnicas de reportagem, as técnicas do jornalismo com a pesquisa histórica, né? E que resultam em livros que são muito legais, são muito gostosos de ler, né? Porque o texto jornalístico é um texto mais simples, né? Menos complicado, menos empolado que o texto acadêmico, né? Então ele resulta em livros que são gostosos, agradáveis de ler, mas que são livros legais, que são livros de história, são livros que acrescentam muito conhecimento histórico a quem os lê, né? E esses livros têm se tornado um grande sucesso, né? E um dos grandes expoentes desse tipo de literatura histórica, jornalística, é o gaúcho Eduardo Bueno, que os amigos conhecem como Peninha. O Peninha ele se tornou hoje um grande especialista, né, nesse tipo de coisa. Ele tem programas na televisão onde ele comenta fatos históricos, né, e ele escreveu uma trilogia sobre o descobrimento do Brasil, que é muito legal. São 3 livros que contam o descobrimento e o início da colonização brasileira. O primeiro é esse que a gente vai comentar hoje, que é A Viagem do Descobrimento. Depois desse ele escreveu Náufragos, Traficantes e Degredados, que é sobre o início da colonização brasileira, e Os Capitães do Brasil, que fala sobre a questão das capitanias hereditárias. Eu costumo sempre dizer que muito do que é o Brasil está muito relacionado à forma peculiar como o país foi colonizado, uma forma que não tem paralelo com nenhuma outra colônia do Novo Mundo, né? Somada com uma outra questão, que foi a vinda da família real para o Brasil, fugindo de Napoleão, que fez com que o Brasil se tornasse a única colônia que era também a sede do seu império, né? Isso também teve também foi um fator muito importante para a forma peculiar de formação do Brasil, mas isso é uma outra história. Hoje a gente vai falar sobre o descobrimento e sobre o livro de Eduardo Bueno. Então, A Viagem do Descobrimento é um livro ótimo, delicioso, é um livro fácil de se ler, não é um livro muito grande, muito grosso, que conta com deliciosos detalhes, né? Como é que se deu essa aventura incrível do descobrimento, né? Algo que tem uma importância para a história da humanidade provavelmente tão grande quanto a ida do homem à Lua, ou até mais, né? Essa é a nossa corrida espacial daquele século XVI, né? E ali então toda uma questão de corrida tecnológica, toda uma questão de descobertas ali científicas e tecnológicas que tornaram naquele momento Portugal uma potência mundial, né? Então o livro descreve como era uma caravela, como era viajar dentro dela, né? Então é muito bacana, muito legal esse livro, A Viagem do Descobrimento, de Eduardo Bueno, o Peninha. Vou ler aqui um trecho do primeiro capítulo aqui para vocês. Um morro ao final da Páscoa. Como tapetes flutuantes, elas surgiram de repente em muita quantidade, balançando nas águas translúcidas de um mar que refletia as cores do entardecer. Os marujos as reconheceram de imediato, antes que sumissem no horizonte. Chamavam-se botelhos, as grandes algas que dançavam nas ondulações formadas pelo avanço da frota imponente. Pouco mais tarde, mas ainda antes que a escuridão se estendesse sobre a amplitude do oceano,
outra espécie de planta marinha iria lamber o casco das naves, alimentando a expectativa e desafiando os conhecimentos daqueles homens temerários o bastante para navegar por águas desconhecidas. Desta vez eram rabos de asno, um emaranhado de ervas felpudas que nascem pelos penedos do mar. Para marinheiros experimentados, sua presença era sinal claro da proximidade de terra. E por aí o livro segue então, contando os detalhes dessa incrível, fascinante aventura do descobrimento. Então é esse o livro, A Viagem do Descobrimento, de Eduardo Bueno, o Peninha, publicado na coleção Terra Brasílias, da editora Objetiva. Até a próxima semana com mais uma resenha, pessoal. Um abraço.